exemplo da comicidade, para ilustrar o que aprendemos anteriormente, é o cinema mudo, que nos fez rir de cegos, surdos, mudos, gordos, magros, velhos reumáticos, aleijados, etc. Uma comicidade um tanto sádica. Mas será que a gente acharia graça de um corpo perfeito? Henri Bergson explica que a gente ri de todos os aleijados ou os desvios em relação a certas convenções estabelecidas por grupos sociais, desde que a nossa sensibilidade e inteligência sufoquem a emoção, pois o corpo pode ser uma grande fonte do cômico. Analisando as peças de Corpo Santo, podemos citar algumas características fundamentais que dialogam e se assemelham com vários outros recursos de comicidade. Seria um trabalho muito longo analisar todas, então o foco dessa análise está apenas nas mais conhecidas, principalmente na peça Mateus e Mateusa, que tem aqui um estudo mais aprofundado. Enumerei características especificamente dessa peça para explicar a comicidade de Corpo Santo. Número 1. Comicidade das formas. Esse é um dos fundamentos de Bergson, que está presente na obra de Corpo Santo. O personagem chamado Mateus possui as seguintes características físicas: é velho, tem reumatismo nas pernas, inchações nos braços, é calvo e usa peruca, tem voz rouca e anda com muita dificuldade. Já a personagem Mateusa também é velha, feia e magricela, sofre de asma e tem uma perna mais curta que a outra. São duas figuras grotescas, cujas deformidades as tornam ridículas e caricatas. E nas próprias rúbricas do texto, ao se movimentarem no palco, os velhos devem enfatizar em seus gestos essas deformidades para tornar tudo mais cômico. A comicidade presente nas formas físicas das personagens é marcante e objetiva, pois são esses detalhes que provocam o riso. Número 2. Recursos do teatro farsesco. O exemplo é de uma cena em que Mateusa entra rengueando, revirando os olhos e fazendo 1000 trejeitos. E esse é um recurso muito presente no teatro farsesco, um teatro que depende fundamentalmente do corpo do ator. O teatro de farsa é o teatro do corpo humano, mas de um corpo num estado muito distante do natural. É um teatro em que, embora os fantoches sejam homens, os homens são superfantoches. É o teatro do corpo surrealista. Essa definição é de Eric Bentley, do livro A Experiência Viva do Teatro, publicada no Rio de Janeiro, em 1967. Ainda dentro da semelhança de características do teatro farsesco, temos a violência sem consequência trágica. Sobre isso, Eric Bentley diz a seguinte frase: sem agressão, a farsa não funciona. Ao longo da peça, a relação de Mateus e Mateusa é marcada por muitas agressões físicas e verbais. A atenção para a rigidez do corpo das personagens em determinada cena, onde os dois velhos se pegam no pau, e nessa violência existe a dificuldade dos velhos de se levantarem do chão, enfatizada pelas próprias rúbricas de Corpo Santo. Destaco que essa rigidez, ou qualquer rigidez do caráter e do espírito, estão presentes para serem cômicas. Em outras palavras, todo o tipo de rigidez é indício de excentricidade, e a sociedade corrige o excêntrico com o riso. O próprio Corpo Santo, um excêntrico, conforme se sabe, devia provocar o riso de seus contemporâneos quando entrava em sua residência pelas janelas, utilizando uma escada em vez de entrar pela porta. A excentricidade das personagens Mateus e Mateusa está em seus corpos, gestos e palavras. Número 3. Sátira. O humor baseado num senso de grotesco e absurdo. Essa definição é de Northrop Frye, que está no livro Anatomia da Crítica, publicado em São Paulo em 1973.
O significado da primeira e terceira cenas da peça de Mateus e Mateusa parece ser a degradação da família. Na segunda cena, esse foco se mantém quando somos apresentados às 3 filhas do casal, Pedra, Catarina e Silvestra, que discutem, brigam e disputam a preferência do pai. Mas não existe em si uma pancadaria nessa cena, nem agressões verbais. Mateus logo apazigua as filhas e o que se vê em seguida é um quadro de harmonia, de exagerada paz doméstica. Tão exagerada que podemos tomá-la como paródia dos enredos e dos estilos que apresentam a placidez da vida em família, tema comum da dramaturgia das décadas de 1850 a 1860. A comicidade, nessa parte, passa então a depender mais das palavras do que dos corpos dos personagens. Tudo não passa de retórica, de artificialismo, de paródia que resulta em sátira da paz doméstica. A cordialidade excessiva e o exagero dos gestos e palavras deformam o relacionamento entre Mateus e as filhas. No reverso das agressões físicas e verbais dos velhos estão os afetos fingidos das filhas e o interesse pelos objetos e presentes que o pai pode lhes dar. Tudo indica, pois, que o significado mais profundo da comédia é satírico. O final da comédia deixa transparecer, por incrível que pareça, o conservadorismo e moralismo de Corpo Santo, preocupado com a defesa da família, mas desastradamente metendo os pés pelas mãos. É também uma peça retórica e, como tal, pode ser compreendida pelo ângulo da paródia, e isso anula qualquer dimensão moralizadora. O efeito total de Mateus e Mateusa é, portanto, o de um mundo virado pelo avesso. Em princípio, tudo que deveria ser elevado, casamento, família, relacionamento de pai com as filhas, instituições, é rebaixado e satirizado de maneira corrosiva. Número 4. Realismo grotesco. Esse termo é denominado por Mikhail Bakhtin, e o que caracteriza o realismo grotesco é exatamente o rebaixamento de tudo o que é elevado, elemento presente na farsa medieval. Todas as suas personagens são medíocres, moral e intelectualmente. Todos os ridículos são abordados e satirizados. Nossa simpatia não vai para nenhum personagem, uma vez que a tônica geral é o rebaixamento. Corpo Santo é um comediógrafo que se inscreve na linhagem da comicidade popular, cujas raízes estão solidamente plantadas na Idade Média e no Renascimento. Seu teatro é o do homo ludens, isto é, um teatro que valoriza o jogo dramático, a representação e o trabalho do ator. Daí a exploração do corpo e dos gestos, fontes primitivas da comicidade, situados no degrau mais baixo da hierarquia do cômico por teóricos e estudiosos do passado. Os recursos do baixo cômico, como se vê, são abundantemente utilizados por Corpo Santo. A comicidade das formas ou do corpo, dos movimentos ou gestos, das palavras e das situações aparecem em todas as suas comédias. É preciso ressaltar um aspecto referido apenas de passagem e ligado à comicidade dos gestos e das palavras, o da obscenidade ligada ao sexo. Corpo Santo afastou-se da polidez dos escritores brasileiros de seu tempo, notadamente os românticos e os realistas, e tratou burlescamente o tema do desejo sexual. Sua obra-prima, nesse terreno, intitula-se As Relações Naturais, uma comédia que aborda com incrível dose de liberdade a questão do prazer e da repressão do prazer pelas conveniências sociais. Ainda que no desfecho prevaleça a defesa das instituições e a repulsa das chamadas relações naturais, relações sexuais fora do casamento, a impressão mais forte é de irreverente sátira dos costumes relacionados à prostituição ou à vida sexual da nossa pequena burguesia de meados do século XIX. Nesse sentido, pode-se ler as relações naturais como paródia dos enredos do teatro
ou do romance romântico, em que a prostituta regenerada pelo amor e seu amante são alvo de todo tipo de idealizações. A impressão que se tem, lendo as peças de Corpo Santo, é que nelas o feitiço se volta contra o feiticeiro, porque ao satirizar o que considera errado, para depois defender o que considera certo, geralmente por meio de uma sentença moralizadora colocada nos desfechos das peças, o autor talvez não perceba que o certo, pela sua franqueza ou relatividade, acaba por se tornar um alvo da sátira. O que é curioso e mesmo engraçado é que exatamente nessa falha de construção está o melhor de Corpo Santo, o que possibilita, aliás, a sua leitura e representação até hoje com inegável prazer. Nas peças de Corpo Santo, o enredo linear é desestruturado. Há quadros quase sempre autônomos e personagens desaparecem de um ato para o outro, sem qualquer explicação. Tudo dá a impressão de um verdadeiro caos nessa obra fragmentária e instigante. Assim, embora seja possível inserir o autor na tradição cômica iniciada por Martins Pena, sua dramaturgia destoa da dos outros comediógrafos do século XIX, graças a características bastante peculiares que a projetam para outro contexto, o da vanguarda. Afinal, há em sua obra uma série de traços que podem ser encontrados nos autores do chamado teatro do absurdo ou dos surrealistas. Flávio Aguiar, em seu livro Os Homens Precários, estudou exaustivamente a obra do gaúcho e concluiu que, se Corpo Santo é em parte um precursor do teatro do absurdo, ele é antes o precursor de si mesmo, paralisado pelas próprias contradições que nenhum público constante ajudou a resolver. Seu teatro tornou-se esse amplo painel onde é possível projetar as vocações surrealistas, os impulsos brechtianos, as sensações do absurdo e, certamente, muitas outras coisas que até agora sequer imaginaram.